Então, pessoal, nós vamos resolver hoje uma equação de Bernoulli, que eu já apresentei na nossa playlist lá no nosso canal, vocês podem ter acesso, que apresenta, então, a solução do caso geral da equação de Bernoulli. Então, vocês poderão estar dando uma olhada e hoje nós vamos observar como resolver esse caso particular. Ou seja, a minha função P é menos 2 sobre x e a minha função Q é 3x. Ou seja, eu vou observar esse exemplo seguindo o procedimento do caso geral. Então, nós vamos dividir toda a nossa equação. Observe no nosso exemplo que eu vou dividir toda a minha equação por y ao quadrado, uma vez que esse termo aqui denuncia a equação de Bernoulli. Porque se aqui essa expressão nós tivéssemos aqui ou 0 ou 1, nós estaríamos na equação linear. Então, nesse caso, eu estou na equação de Bernoulli, então eu divido toda a minha equação por y ao quadrado. Ou seja, a minha equação de Bernoulli vai se tornar uma equação linear, só que em outra variável. Então, dividindo, eu vou obter esse termo. Aqui eu posso levar para o numerador, vai ficar y elevado a menos 2. E aqui eu posso reduzir a uma única potência. E aí eu posso agora substituir o y elevado a menos 1 por uma nova variável, para justamente nós possamos então encontrar este termo que nós temos aqui. Ou seja, o y elevado a menos 1, uma vez substituído por uma nova variável, eu derivo. Depois de derivar, eu vou encontrar este termo nesta derivada, ok? Então, vamos lá, vamos derivar. Quando eu derivo o y elevado a menos 1, tudo em relação a x, menos 1 passa multiplicando, diminui de 1, fica menos 2, e eu derivo internamente, porque aqui eu tenho a regra da cadeia. Então, fica dy dx. Então, agora observe que esse termo é o que nós precisamos naquela nossa incógnita na nossa equação. Então, eu vou isolar. Quando eu isolo, é claro que aqui fica positivo, porque o menos 1 passa dividindo. Então, vai ficar menos dt dx. Então, agora observe como é que fica a nossa expressão. Essa parcela, y elevado a menos 2 dy dx, vai ser o menos dt dx. O y elevado a menos 1 vai ser t. Então, agora eu tenho uma nova equação que vai estar numa nova variável. Observem aí. Eu vou multiplicar por menos 1 inicialmente aqui, e eu tenho, então, uma equação linear na variável t. Ou seja, dt dx mais 2 sobre x vezes t igual a menos 3x. Então, essa será a equação que nós vamos resolver, que é agora, essa equação é uma equação linear, pessoal. E aí eu tenho a possibilidade de ou usar o método fator integrante ou o método da substituição, que é o método de Lagrange. Então, observem que a nossa equação de Bernoulli já se reduziu a uma equação linear por esse processo que nós apresentamos. Então, vamos resolver aqui a nossa equação pelo método de Lagrange. Então, eu chamo aqui a minha incógnita, que acompanha a minha função P, que é 2 sobre x. Eu vou dizer que esta incógnita ela será o produto de duas funções. Eu vou escolher aqui u e v. É claro que eu poderia escolher outras variáveis, mas aqui, como eu estou usando t igual a u vezes v, então eu vou derivar esse produto considerando essas variáveis que dependem de x, ok? Então, a derivada do produto, eu fixo u e derivo v, e depois eu fixo v e derivo u. Então, é claro que onde eu tiver dt dx, eu vou substituir por este produto, ou seja, a regra do produto que eu aplicando nesse produto aqui, eu obtive essa soma de parcelas, que será substituída, então, pela minha derivada de t em relação a x. Por outro lado, t vai ser o quê? O produto dessas duas funções, né, pessoal? Então, observem aí que agora, quando nós substituirmos, eu destaquei aqui para você observar, então, t vai ter aqui a substituição de u por v. E dt dx vai ter esta substituição conforme vocês podem observar nessa próxima cartela. Então, aqui nós temos o resultado da derivada do produto e aqui nós temos o produto das duas funções, que é exatamente a minha variável t. Como eu estou aplicando Lagrange, eu vou observar que eu posso pegar a primeira parcela com relação à terceira em relação à evidência. Então, observe que eu evidenciei u aqui. Mas eu poderia evidenciar v, de fato, basta você olhar para a segunda e para a terceira parcela dessa equação. Mas aqui eu vou considerar a evidência com relação à primeira e à terceira parcela.
Então, eu tenho que evidenciar U. É claro que quando eu evidenciar U, eu tenho, então, essas duas parcelas, entre parênteses, destacada. Por outro lado, o que sobra, eu repito, V vezes DU dx, veja que eu repeti aqui, e eu igualo ao meu segundo membro, menos 3x. O que eu vou fazer com essa parcela? Eu vou resolver depois. E esta parcela eu vou impor uma condição sobre a equação para que ela tenha solução, porque esta equação completa não tem solução mediante os casos que nós conhecemos dentro das EDO, das equações de primeira ordem e primeiro grau. Então, eu imponho uma condição sobre a equação para que ela tenha solução. Então, aqui eu vou fazer essa parte aqui igual a zero. Então, eu imponho essa condição de ela ser zero, essa parcela aqui. E aí, eu vou ter uma equação de variáveis separáveis. Quando eu achar a minha função V, porque como eu evidencio U, eu acho V. Se eu evidenciasse V, eu acharia U. Então, evidenciando U, eu vou achar a minha função V. Ok, pessoal? Então, quando eu achar, eu vou substituir aqui e vou resolver essa segunda parte. Então, vamos à primeira parte aqui, com relação a essa imposição que eu fiz na minha equação de ser igual a zero. Então, 0 dividido por U vai dar 0. E aqui eu tenho, naturalmente, uma equação de variáveis separadas. Então, vai ficar dv sobre v, que é igual a menos 2 sobre x dx. Então, eu integro, porque eu tenho aqui, né, a possibilidade de integrar, já que eu separei as variáveis. Então, aqui eu vou obter ln de v, e aqui eu vou obter ln de x, multiplicado por menos 2. Ok, pessoal? Então, observe ainda que eu tenho aqui, nessa integral, então, observe que dessa integral eu vou obter ln de v igual a ln de x elevado a menos 2. Então, pela injetividade da minha função, eu vou ter que v será igual a x elevado a menos 2. Ou ainda eu posso escrever v como sendo 1 sobre x ao quadrado. Observe ainda, pessoal, que esta função, lembra daquela parte que nós havíamos dito que nós iríamos resolver depois? Então, agora chegou o momento. Observe que v é 1 sobre x ao quadrado. Ok, pessoal? Então, ao separar as variáveis, eu tenho du igual a menos 3x ao cubo dx. O resultado que eu acabei de mostrar a vocês, que foi obtido por essa integração. Observe, pessoal, que a nossa resposta tem que ser na variável y e não t. Então, o que eu faço? Eu vou voltar com todas as variáveis. Observe que t nós fizemos u vezes v. Então, u eu já tenho aqui, vou tirar o MMC, para que nós possamos, então, ter um resultado com relação à multiplicação pela função v. Mas antes de tirar o MMC, observem aqui o seguinte, que eu posso distribuir a minha função v. Quando eu distribuo, eu tenho uma nova cara para a minha função t, que seria menos 3 sobre 4 vezes x ao quadrado mais c vezes x elevado a menos 2. Bom, pessoal, então, de posse da minha função t, o que eu tenho? Eu vou ter que lembrar que lá no início nós fizemos o y a menos 1. Aqui, y a menos 1 nós chamamos de t. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Tirar os inversos. Mas antes de tirar os inversos, aqui, porque eu vou pegar o y a menos 1 e vou igualar a t, como vocês podem observar, é preciso que se tire aqui o MMC. Bom, depois que você tirar o MMC, ok, pessoal? Você igualando aqui a essa expressão, é claro que você tem que levar ambos os membros a menos 1, para que você possa isolar a variável que você quer, no caso, a solução do seu problema, o y. Então, elevando ambos os membros a menos 1, quando eu elevar a minha expressão a menos 1, então eu vou ter, aqui nesse segundo membro, eu vou ter y. E desse lado eu vou ter o inverso dessa expressão, claro, que é melhor você tirar o MMC primeiro. Então, o 4 vai subir, e aqui nós vamos ter no denominador 3x ao quadrado mais 4c vezes x elevado a menos 2, que é a nossa solução geral. Ok, pessoal? Então, essa equação é a nossa equação de Bernoulli, que se tornou uma equação linear pelo processo que nós havíamos mostrado. E aqui na nossa resolução da nossa equação linear, nós utilizamos o método de Lagrange, que é conhecido como o método da substituição. Ok, pessoal? Então,
Tudo de bom para vocês, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.